E se eu te disser que Deus está falando com pessoas através de sonhos e visões, pessoas de países em que o evangelho não pode ser pregado, países conhecidos como Janela 1040, mais precisamente como o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia, países que não toleram a pregação do evangelho. Mas Deus está levando pessoas a terem sonhos e visões com Jesus para que possam ser salvas. Testemunhos incríveis que eu vou mostrar a vocês aqui mostram que isto está acontecendo hoje. Deus está, através de sonhos e visões, falando com pessoas sobre a mensagem do evangelho. A mesma experiência de Atos 10 está acontecendo hoje. Por isso, fica comigo até o final, que eu vou lhe mostrar histórias reais que irão fortalecer a sua fé. A pergunta é: Deus pode falar através de sonhos e visões? A Bíblia confirma que Deus já usou sonhos e visões para levar pessoas à salvação. Em Atos, capítulo de número 10, e o versículo que eu quero ler com vocês aqui, a partir do verso 1, texto assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? O anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido até a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por nome Pedro. Este já está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Ou seja, Cornélio, ele era um homem bom, mas através de uma visão, agora ele vai trazer Pedro, que era um dos apóstolos de Jesus, para mostrar para ele o que era a experiência do novo nascimento, o que era a experiência de receber Jesus como Senhor da sua vida. Deus é poderoso. Porém, deixa eu te falar uma coisa: isso não ficou no passado, está acontecendo nos dias de hoje. Eu vou lhe dar aqui 3 histórias reais de conversão que aconteceu através de uma visão ou de um sonho dentro desses países, que são os países que não toleram a pregação do evangelho. A primeira história que eu quero contar a você é a história do mensageiro de Deus. Um missionário estava com seu carro quebrado em um local e um dos homens que morava nesse país, ele teve uma visão desse missionário exatamente no lugar onde o carro havia quebrado. E quando ele chegou próximo desse missionário, ele olhou para esse missionário e fez exatamente a pergunta que ele viu no sonho: Você é o mensageiro de Deus? E o missionário então disse: Sim, eu sou o mensageiro de Deus. Mostrou ou expôs a mensagem do evangelho para este homem, e este homem teve a sua vida transformada pelo evangelho. A segunda história é de um muçulmano que teve um sonho, e nesse sonho ele viu um número de telefone na cruz. Ele sonhou com a cruz e na cruz um número de telefone, e ele ligou para este número, e quando ele ligou, do outro lado havia um cristão. E esse cristão falou do amor de Jesus, falou da mensagem do evangelho, e esse muçulmano foi salvo. Esse homem se rendeu a Cristo e teve a sua vida transformada. O terceiro testemunho que eu quero dar a você aqui é da mulher que teve um sonho de noite que ela via um pastor ao lado de um túmulo vazio, e esse pastor, ele pegava o pão e oferecia a ela dizendo: Tomai, comei, este é o meu corpo. E então essa mulher procurou um cristão e perguntou sobre o que aquilo queria dizer. Ela estava tão cansada da religião e ela teve esse sonho e ela quis saber qual era a interpretação desse sonho e foi perguntar para um cristão. E quando ela perguntou para o cristão deu a ela a mensagem do evangelho, falando esse pão que estava sendo partido era exatamente Jesus. E então ele ministrou aquela mulher e aquela mulher foi salva.
A pergunta é como nós devemos reagir a esses sonhos e visões. A Bíblia diz que Deus pode usar sonhos e visões para levar pessoas a Cristo, para levar pessoas à salvação, como no caso de Atos capítulo 10, no caso de Cornélio, que sonhou ou teve uma visão e mandou trazer Pedro para que Pedro lhe explicasse a mensagem do Evangelho. A segunda coisa importante é que nós precisamos ter discernimento, saber discernir. Nem toda visão, nem todo sonho são de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz, então nós precisamos ter discernimento. Em terceiro lugar, nós precisamos saber que a palavra de Deus é a base da nossa fé. A palavra de Deus é quem transforma o homem. Pode acontecer milagres, mas a transformação acontece pela palavra de Deus. E a quarta verdade aqui é que nós precisamos celebrar cada pessoa que está sendo salva. A Bíblia diz em Lucas capítulo de número 15, verso 10, que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Então nós precisamos celebrar cada alma, cada pessoa que está sendo salva. Agora eu quero saber de você. Você acredita que pessoas podem ser levadas a Cristo através de sonhos e visões? Coloque nos comentários a sua opinião. Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você pode, para que elas também possam saber o que Deus está fazendo pelo mundo. Que Deus te abençoe. Paz.